Fala galera, tudo bem? Estou aqui essa noite para falar de um assunto que quando você vê o professor dando, você pensa, nó, que fácil, que mole, que lindo. Ah, mas quando você vai fazer questões da apostila, ai meu Deus do céu. Então, vou estar aqui falando sobre isso. Então, não esqueça que a gente está no YouTube. Então, o que a gente tem que fazer? Dar o like, compartilhar, inscrever no canal. Outra coisa, aperte o sininho para você receber as notificações. Toda terça-feira eu estou aqui ao vivo, sempre com o assunto de física ou do Enem em geral. E quinta-feira, sempre lançando também um vídeo sobre física. Então, olha só aqui. Nós temos esse exemplo clássico que pode cair na prova, pode cair no Enem, na FUVEST, na Unicamp, na Unesp, na FAMERP, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na Universidade Federal de Santa Catarina, em qualquer lugar. Aqui nós temos o diamante e o A, o meio que é o diamante e o meio que é o A. E aqui nós temos essa reta. Você sabe qual é o nome dessa reta? Dióptero plano. Hã? De o quê? Gente, chama-se dióptero. Você diz que é o dióptero. No caso que ele é o quê? Plano. Não, imagina você começa a fazer a questão sem desenho, sem nada, assim, considera um dióptero plano. Você, que é isso? Então tá aqui, ó. É essa divisão aqui. Diamante, A. E aqui eu tenho um raio de luz. Esse raio de luz aqui, o que nós temos aqui? Um ângulo de 40 graus. Esse raio de luz vai chegar aqui na interface dos dois meios. Aí a questão fala, marque a alternativa que melhor representa o que acontece com o raio de luz. O índice de refração do diamante é 2,5 e o índice de refração do A é 1. Então, beleza. Já está pensando aí? Pensa o que vai acontecer. Marque a alternativa que melhor representa. Qual é a situação que representa o que vai acontecer com o raio de luz? Pensa aí. Gente, aqui você vai ter que pensar como? Você vai ter que pensar como? Aqui tem um diamante, o índice de refração dele é 2,5, do A é 1. Então aqui, a luz está tentando passar do meio mais refringente para o meio menos refringente. Mas o que, professor? Refrigerante? Não, gente, é refringente. Gente, lembrando que eu não estou dando a matéria aqui. Eu estou pegando só aqueles pontos que quando você vai fazer questões na apostila, você erra, tá? Você quer ver tudo do zero, física online. Eu ensino isso aqui nos mínimos detalhes. Mais refringente, menos refringente, dióptero plano, tudo. Então, olha só aqui. O que vai acontecer aqui, ó? Do mais para o menos. Ó, olha só aqui. Aqui, o meio é mais refringente. Então, é mais difícil da luz se propagar. Aqui ele é menos refringente, mais fácil da luz se propagar. Então, quando acontecer aqui, ó, a luz vai conseguir sair do mais para o menos e a velocidade vai aumentar, lembra disso? E a afasta da normal e a resposta não vai ser letra B? Foi letra B que você pensou? Errou! Como diz o Faustão, errou! Errou! Gente, para de cair nessa questão. Vou te dar uma dica. Aqui a luz não está tentando passar, né, do meio mais refringente para o meio menos refringente? Toda vez que uma questão cobrar a luz tentando passar do meio mais refringente para o meio menos refringente, desconfia. Reflexão total. Reflexão total. Gente, toma cuidado com a reflexão total. Primeira coisa que você tem que entender. A reflexão total, ela sempre ocorre? Não. Não. São quantas condições para ocorrer a reflexão total? Lembra? Condições para ocorrer a reflexão total. 2. O ângulo de incidência tem que ser maior que o ângulo limite.
E a reflexão total só ocorre do meio mais refringente para o meio menos refringente. Isso aqui tem que saber. Condições para ocorrer a reflexão total. O ângulo de incidência tem que ser maior que o limite. E só ocorre do meio mais refringente para o meio menos refringente. Ah, professor, eu tenho que decorar isso. Ué, não é ruim não, tá? É bom você decorar. Até porque você que vai criar a teoria. Você que vai criar a teoria, então tem que guardar. Depois você faz muitos exercícios e acaba guardando. O ângulo de incidência maior que o limite, só corre do mais para o menos. Condição para ocorrer a reflexão total. Condições, né? Porque são duas. Tem que ser simultaneamente. Então vamos pensar aqui. Vamos pensar. Aqui é do mais para o menos. Já está satisfazendo uma condição. Já satisfaz uma condição. Só que não basta satisfazer uma. Tem que satisfazer as duas. Aí é o seguinte, o ângulo de incidência, vamos achar o ângulo de incidência. O ângulo de incidência não é de 40 graus? É ou não? Não é não. Olha, não cai nessa pegadinha não. Cai nessa pegadinha não, meu filho. Ângulo de incidência é o ângulo entre o raio incidente e a normal. E a normal, aqui ó, aqui é a normal. Aqui que é o ângulo de incidência. Entre a normal e o dióptro plano forma 90 graus. Isso aqui é 40. Então quer dizer que o ângulo de incidência é de 50 graus. Cai nessa não. Então o ângulo de incidência é de 50 graus. E o ângulo de incidência tem que ser maior que o ângulo limite. Quanto que vale o ângulo limite? A prova não deu. Aí que o trem desanda. A prova não deu o ângulo limite. Tem questões que a prova dá o ângulo limite. E mesmo assim o povo erra. Só que a questão pode ficar mais difícil. É não dar o ângulo limite. É não dar o ângulo limite. É que você vai ter que fazer? Calcular o ângulo limite. Que é o tema da aula de hoje. Cálculo do ângulo limite. Então, a primeira coisa, eu vou apagar aqui, ó, porque nós já sabemos, né? Quais são as condições para ocorrer a reflexão total. Então, nós já sabemos que é do mais para o menos. Só que o ângulo de incidência tem que ser maior que o ângulo limite. O ângulo de incidência é 50, mas não deu o ângulo limite. Aí você vai ter que cálculo do ângulo limite. Gente, eu quero que você entenda o seguinte. O Enem nunca pediu para calcular o ângulo limite. Não quer dizer que não cai. Não quer dizer que não cai. Mas pode cair. Pode. Você tem que estar preparado para tudo. Quem geralmente gosta muito de pedir para calcular o ângulo limite são as provas da VUNESP. FAMERP, FAMEMA, UNESP, UNIFESP. Adora! Então, mas pode cair no Enem. Tá? Pode cair no Enem. Então, cálculo do ângulo limite. Você sabe que o ângulo limite tem um outro nome, né? Você sabe qual é o outro nome do ângulo limite? Né? Você viu aqui eu ensinando a calcular o ângulo limite, né? Aí no dia da prova pede, calcula o ângulo crítico. Você o quê? Ângulo crítico? O que é isso? E o ângulo limite também recebe o nome de ângulo crítico. Tá? Não, cálculo do ângulo limite. Primeira coisa que você põe na sua cabeça é o seguinte, gente. Você põe na sua cabeça o seguinte. Para calcular o ângulo limite, não tem nada a ver com esse desenho aqui, ó. Esquece esse desenho. Esquece. Se eu pudesse, eu apagaria ele. Esquece. Tá? Toda vez que você for calcular o ângulo limite, você vai fazer esse desenho aqui, ó. Fazer esse desenho aqui, ó. Você vai fazer esse desenho. No caso aqui, ó, é o diamante e o A. É o diamante e o A. Então, calcular o ângulo limite. Você vai fazer exatamente esse desenho aqui, ó. Aqui é o raio. Toda vez que o ângulo é limite, o raio refratado tangencia a superfície. Então, toda vez que você for calcular o ângulo limite, você faz esse desenho.
tá? Para dar certo. Que não tem nada a ver com esse desenho aqui. A gente nem sabe se aqui o ângulo de incidência é igual ao limite, ou é maior ou é menor. Então isso aqui, ó, tem nada a ver com isso aqui. Aqui é para calcular o ângulo limite, ó. O ângulo limite está aqui, ó. O ângulo limite. Aí eu faço a pergunta: como que calculo o ângulo limite? É o título desse vídeo. Cálculo do ângulo limite e a lei de Snell. Lei de Snell. Você lembra da lei de Snell? Ah, professor, não sei. É isso, meu querido. Lei de Snell. Não sei é igual a não sei. Não sei. N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2. Pessoal, mas quem é 1 e quem é 2? Você escolhe. Você pode chamar o diamante de meio, tipo outra coisa, o diamante de meio 1 e o A de meio 2. Mas pode fazer o contrário. Chama esse aqui de 2 e esse aqui de 1. Tá? Então, vamos lá. N1 é o diamante. Então, é o índice de fração do diamante. Vezes o seno de θ1. Quem é o θ1? É o ângulo limite. Que é igual a N2, que é o A, seno de θ2. Só tem um detalhe, né? O ângulo é limite. Toda vez que o ângulo for limite, o ângulo de refração tem que valer 90. Então, é seno de 90. Lembrando, isso aqui não tem nada a ver com esse desenho. Então, não confunda! Não confunda! Aluno adora confundir, tá? Então, aqui eu só estou ensinando a calcular o ângulo limite. É sempre assim. Aí o seguinte, vai ficar aqui, ó. O índice de fração do diamante é 2,5. Dado. Seno do ângulo limite, que é igual ao índice de fração do A, que é 1, vezes o seno de 90. Aqui eu só coloquei 90, né? Oh, meu Deus, é seno de 90, né? 90 não, é seno de 90. O seno de 90 é 1. Aí, pessoal, se eu souber que o seno de 90 é 1, ô, meu filho, dia da prova, você não sabia que o seno de 90 é 1? Aí é o seguinte, vezes 1. Então, como que vai ficar? Vou diminuir aqui o desenho. Vamos pegar outra cor. Cadê o preto? Estou procurando preto, ele aqui na minha mão. O seno do ângulo limite vai ser 1 vezes 1, dividido por 2,5. 1 dividido por 2,5. Será que você está vendo aqui? 2,5. Aí, continuando aqui, ó, continuando aqui, porque acabou o espaço aqui, ó. Olha só, seno do ângulo limite. Quanto que é 1 dividido por 2,5? É 0,4. 0,4. Então, professor, então o ângulo limite é 0,4. Ô, meu querido, não é assim não, olha só. O seno do ângulo limite é 0,4. Então, você vai precisar de uma tabela. A prova vai dar a tabela? Vai! Eles vão te dar uma tabela, um gráfico, uma dica. Aí você vai lá e vai procurar. Onde que o seno é 0,4? Aqui, ó. Aqui, ó. 0,4. Para isso acontecer, o ângulo tem que ser 24. O que a gente conclui? Que o ângulo limite é de 24 graus. Moral da história. Qual é o ângulo limite entre o diamante e o A? 24 graus. Gente, esse ângulo limite, ele depende, na verdade, dos dois índices de refração. Dos dois, tá? Por exemplo, se você pegar o vidro e o ar, é outro ângulo limite. Se você pegar a água e o ar, é outro ângulo limite. Então, o ângulo limite, ele depende de quem? Do par de meios. E entre o diamante e o ar é 24 graus. Voltando à questão. Agora sim, nós sabemos que o ângulo limite, que foi calculado, o ângulo limite de 24 graus. O ângulo limite de 24 graus.
Quanto que é o ângulo de incidência? 50. O ângulo de incidência, ele é maior que o limite. E é do mais para o menos. Qual fenômeno vai ocorrer? Reflexão. Reflexão total. O que significa isso? Nada da luz vai entrar no ar. Por isso que essa é descartada. Por isso que essa aqui está o quê? Errado. Vai ocorrer reflexão total. Tudo vai ser refletido. E esse ângulo é igual a esse, 50 graus. Qual a alternativa que melhor representa isso? Letra C de Cruzeiro campeão. Gente, sou mineiro, sou de BH, sou Cruzeiro cabuloso. Tudo bem que a gente está na segunda divisão, mas qual o problema? Uma vez Cruzeiro, Cruzeiro até morrer. Só você não está confundindo o hino, não? Mas beleza. Letra C. Gente, cuidado com isso. Isso aqui é uma questão que se cair na prova, no Enem, ai que desespero. Ai que desespero. Então, olha só aqui, ó, ensinei você a calcular o ângulo limite. A gente usou quem? A lei de Snell. Mas eu vou dar um outro exemplo bombástico. Esse exemplo aqui cai demais. Olha só o que nós temos aqui. Um prisma. Esse prisma feito de vidro. E de refração do vidro, raiz quadrada de 2. Professor, desistir. Gente, só porque é raiz quadrada de 2, você vai desistir? Pelo amor de Deus. Aí, aqui eu tenho o raio chegando aqui na face. Esse prisma de vidro está imerso no ar. Marque a alternativa que melhor representa o caminho do raio de luz. Perceba, questão inocente. Inocente. Então, olha só aqui. Olha só aqui. Como que a gente vai resolver essa questão? Primeiro, basicão, né? Traça a normal. Aqui está a normal. Aqui é o A, que é o menos refrigerante, corrige a fração 1, e o vidro é o mais refrigerante. Quando sai do meio menos refrigerante para o meio mais refrigerante, a velocidade da luz, que já é a normal, tá? A velocidade da luz, ela o quê? Diminui. Então, é aproximar ou afastar da normal? Teoricamente, aproximar. Só que tem um detalhe. O raio tem incidido sobre a normal. Quando ele incide sobre a normal, ele refrata sobre a normal. Ele não sofre desvio. Bom, ninguém erra esse, né? Porque todos aqui estão passando o quê? Reto. Sem sofrer o quê? Desvio. Sem sofrer desvio. Tá? Aí, o raio de luz vai chegar aqui. De novo, você traça a normal. Aí, professor, como é que traça a normal aqui? Meu querido, perpendicular à superfície. Perpendicular à superfície. Então, aqui eu tenho a normal. Aí, aqui é do mais para o menos refrigerante. Então, vai mudar de meio? O que você está pensando aí? Aí eu vou falar com você. Calma! Calma! É do mais para o menos? Lembra? Toda vez que for do mais para o menos, desconfia da reflexão total. Você vai ter que fazer essa pergunta. Toda vez que a luz tentar passar do meio mais refrigerante para o meio menos refrigerante, você vai ter que pensar na reflexão total. Lembra? Condições. O ângulo de incidência tem que ser maior que o ângulo limite e só ocorre do meio mais refrigerante para o meio menos refrigerante. Já está tentando sair do mais para o menos. E satisfazer essa condição. E o ângulo de incidência é maior ou menor ou igual ao limite? Aí aqui está o negócio, né? Não deu o ângulo limite, né? Nós vamos ter que calcular. Só que antes, o aluno já tem uma dificuldade aqui. Quanto que vale o ângulo de incidência? Quanto que vale o ângulo de incidência? Porque olha só, quem é o ângulo de incidência? É entre a normal e o raio incidente. É esse aqui. E a questão não deu. Aí você vai ter que saber geometria básica. Aí você vai ter que saber que esse ângulo aqui é de 45. Então, esse de cima também é 45. Aqui é 90.
Se aqui é 45, aqui é 90, então aqui tem que ser 45. Então você tem que saber, né? Quem sabe bem geometria sabe que esse ângulo é igual a esse aqui. Só que esse aqui não é o ângulo de incidência. O ângulo de incidência é esse aqui. Só que entre a superfície e a normal é 45. Então aqui é 45. Então o ângulo de incidência aqui está valendo 45 graus. Só que a gente não tem um ângulo limite. Aí a gente vai ter que calcular um ângulo limite. Então, cálculo do ângulo limite. Gente, se você for esperto nessa altura do campeonato, você já sabe que o seno do ângulo limite é igual ao índice de fração do meio menos refringente sobre o índice de fração do meio mais refringente. Isso aí é quando você estiver esperto. Quando você estiver esperto. Tá? Se não, você vai ter que usar a lei de Snell, né? Não sei igual a não sei. Não sei igual a não sei. N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2. Aí você já tem que estar mais esperto, né? Porque no exemplo anterior eu fiz bonitinho o desenho e tal e tal. Aí você já tem que saber o seguinte, gente. O ângulo limite está no meio mais refringente. Então, teoricamente, que seria quem? O índice de fração do vidro vezes o seno do ângulo limite. Que é igual o índice de fração do A sobre o seno de 90. Porque você sabe, né? Toda vez que aqui o ângulo for limite, aqui tem que ser 90, tá? Então, aqui, ó, e seno de 90 é 1. Aí, o que ficou? O seno do ângulo limite é o índice de fração do A, aqui, né, o vidro, sobre o índice de fração do vidro. Tá vendo? O A é o menos refringente aqui. O vidro é o mais refringente. Então, você pode guardar isso aqui, ó. O seno do ângulo limite é sempre igual o índice de fração do menos sobre o índice de fração do mais. Na verdade, veio daqui, né? Da lei de Snell. Porque aí você ganha tempo na hora da prova. Então, vai ficar aqui, ó. Seno do ângulo limite. Fazer até de outra cor aqui, ó. O índice de fração do A é 1. O índice de fração do vidro é a raiz de 2. Só que aqui tem um detalhe matemático, né? Você vai ter que quê? Racionalizar. Se eu desistir. Racionalizar. Então, vai ficar o seno do ângulo limite é igual a raiz de 2 sobre 2. Ah, isso não é bobo, né, gente? Raiz de 2 sobre 2 é quando o ângulo é de quanto? 45 graus. Então, você podia pensar assim, né? Raiz de 2 é 1,4. Dividido por 2 é 0,7. Aí você vem na tabela aqui, ó. 0,7. 45 graus. Então, o ângulo limite é de 45 graus. Então, nesse caso aqui, 4. 4 não sai. Vou pegar meu apagador aqui, que a minha produção adora meu apagador. Então, para ficar bonito aqui, ó. Ângulo limite 45 graus. Então, o ângulo limite é de 45 graus. Só que tem um detalhe. Quanto que vale o ângulo de incidência? 45. Quanto que vale o ângulo limite? 45. Ou seja, ele vai ter que tangenciar a superfície. É assim que vai ficar o desenho. Esse ângulo de incidência é exatamente igual ao limite. E quando o ângulo de incidência é igual ao limite, o raio refratado tangencia a superfície. Então, a melhor alternativa, letra B. Então, nessa questão aqui, não aconteceu a reflexão total. Para acontecer a reflexão total, esse ângulo tinha que ser maior do que 45. Aí teria a reflexão total. Aí seria essa. Mas aqui o ângulo de incidência é igual ao limite. Então, aqui nessa questão, não satisfaz essa condição. Então, não tem a reflexão total. Mas, perceba, para você marcar a letra B, você tinha que o quê? Calcular o ângulo limite. Então, tá aí. Gostou? Dá um like. Compartilha. Inscreva-se no canal. Aperta o sininho para receber notificações. Um abraço
E semana que vem tem mais!